Olá, sou o professor Leandro e vamos dar início então à nossa terceira aula sobre o estudo da ondulatória. Nesta aula, iremos abordar os fenômenos ondulatórios. O primeiro fenômeno é a reflexão de ondas. Na reflexão de onda, a onda incidente, ela retorna ao meio de origem, preservando então as suas características. Então, na reflexão, a velocidade, o seu comprimento de onda e a sua frequência não se alteram, Na reflexão, as suas características permanecem constantes. Cabe lembrar também as leis da reflexão. São duas. Primeira lei, o raio incidente, que é esse raio que chega na superfície refletora, o raio refletido, que é o que sai, e a reta normal, que é essa reta aqui, que é perpendicular à superfície refletora, elas pertencem ao mesmo plano. Elas são coplanares, ou seja, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido pertence ao mesmo plano. Isso é o que diz a primeira lei da reflexão. Já a segunda lei é enunciada o seguinte: o ângulo de incidência, esse I aqui, é igual ao ângulo de reflexão. Na segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tranquilos? Vejamos agora dois casos particulares de reflexão para ondas em cordas. Primeiro caso, vamos lembrar aqui, vamos falar sobre a extremidade fixa. Primeiro caso, a gente está colocando uma extremidade fixa, ou seja, uma corda presa na parede. A propagação do pulso ocorre provocando a subida e descida dos pontos da corda. Quando ele atinge uma extremidade fixa, no caso aqui a parede, o pulso tenta mover esse ponto para cima e para baixo. Veja a animação aqui embaixo. O pulso está criando um pulso de onda, chega na extremidade fixa, que é a parede, e tenta se mover para cima e para baixo. No entanto, devido à terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, o ponto fixo, ao receber a ação da corda, que é nessa extremidadezinha fixa aqui, reage em sentido contrário, gerando agora um novo pulso. E esse novo pulso gerado ocorre o que chamamos de inversão de fase, ou seja, na extremidade fixa, o pulso vai por cima e volta por baixo. Na extremidade fixa, isso aqui ocorre o que chamamos de reflexão. Ocorre reflexão com inversão de fase. Ocorre inversão de fase porque o pulso vai por cima e retorna, é refletido por baixo. Já nesse outro exemplo, a extremidade é livre. A extremidade é livre, ou seja, nesse outro exemplo, existe uma haste com uma argolazinha aqui. Veja na animação embaixo, ela fica oscilando. A extremidade livre pode ser idealizada, por exemplo, como um anel leve, que possa deslizar sem atrito ao longo da haste. Esse anel fica deslizando, vibrando para cima e para baixo, sem atrito ao longo da haste. O pulso que se propaga na corda chega ao anel na extremidade. Se o pulso está subindo, o anel acompanha esse movimento. Veja aqui na animação, se o pulso chega subindo, o anel sobe também, acompanha esse movimento. Se o pulso está descendo, o anel também desce, acompanhando o movimento do pulso. Assim, o pulso reflete essa onda na corda sem a inversão de fase. Então, nesse outro exemplo aqui, gente, podemos dizer que ocorre então uma reflexão
Na extremidade livre ocorre o que chamamos reflexão sem inversão de fase, ou seja, o pulso vai por cima, né, e retorna por cima. Tranquilos? O segundo fenômeno se trata da refração de ondas. Veja, na refração de ondas, quando a onda passa de um meio para outro meio, lógico, com índice de refração diferente, ocorre o que a gente chama de refração. A refração é quando a onda, um feixe de luz, por exemplo, passa de um meio para outro meio com índice de refrações diferente. Veja, então, se lembrarmos daquela formulazinha da equação da velocidade da onda, V lambda F, se considerarmos que a frequência na refração é uma frequência constante, ou seja, a frequência não é alterada, porque se trata de uma mesma fonte. Então, portanto, a frequência não é alterada. Então, ficamos com a velocidade da onda e o seu comprimento de onda. Ou seja, a velocidade, então, se a frequência não vai mudar, a velocidade é proporcional ao seu comprimento de onda. Se a velocidade aumentar, o comprimento de onda aumenta. Se a velocidade diminuir, o seu comprimento de onda diminui. Então, veja, se o índice de refração, por exemplo, do meio 2 aqui, for maior do que o índice de refração, o que é o índice de refração? Mede a refringência do meio. O que é refringência? É a oposição. A refringência é uma oposição à passagem da onda. Refringência é a oposição à passagem da onda. Se o meio 2 tem um índice de refração maior do que o meio 1, ou seja, é mais refringente do que o meio 1, a sua velocidade no meio 2 é menor do que a velocidade do meio 1. Consequentemente, o seu comprimento de onda é menor do que o comprimento de onda do meio 1. Na refração, a velocidade é alterada, consequentemente, seu comprimento de onda também é alterado. Então, veja bem, na refração. Aqui tem uma simulaçãozinha também. Podemos ver uma feixe de luz passando do meio, tendo a propagação do meio 1 para o meio 2. E esse θ aqui, θ1, significa o ângulo de incidência e o θ2 significa o ângulo de refração. Portanto, podemos aplicar então na refração a lei que já conhecemos, chamada de a lei de Snell-Descartes. Snell-Descartes fala o seguinte, que o seno, olha só, o seno do ângulo que eu chamei ali daqui de θ1 é o ângulo de incidência, tá, para o seno do ângulo θ2, que é justamente esse ângulo de refração, ele é igual à velocidade da onda no meio 1 sobre a velocidade da onda de quem? No meio 2. Mas cabe lembrar que, partindo da fórmula da equação, V1 é lambda1 vezes a frequência, V2, que é a velocidade da onda refratada, é lambda2 vezes a frequência. Falamos então que a frequência aqui é constante, por ser emitida de uma mesma fonte. Então, V1 é igual a lambda1, como V2 é igual a lambda2. Então, essa forma de Snell-Descartes podemos reescrever também, utilizando aqui comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2. Próximo fenômeno é a difração. A difração de onda. O que é a difração? Difração, ela possibilita, veja bem, na difração há uma possibilidade de uma onda contornar um obstáculo.
Então veja, está aqui um garotinho falando com o seu colega que está do outro lado da parede. Ele está emitindo uma onda. Essa onda a gente tem aqui frentes de ondas, raio de onda que está se propagando. Veja, aqui é o seu comprimento de onda. Lembra? É a distância entre duas cristas dos vales. Então aqui é o tamanho da onda. É o seu comprimento de onda. Então, portanto, uma parte dessa onda vai ser difratada, ou seja, vai contornar esse obstáculo. Veja que a difração é a possibilidade de uma onda contornar um obstáculo, né? Esse obstáculo está aqui, no caso é o muro. Ele está falando um oi, e esse oi está sendo, essa onda está sendo difratada. A onda foi difratada até chegar ao seu colega. Veja que uma parte dessa onda também está sofrendo o que a gente chama aqui de reflexão de onda. Uma parte dessa onda está sendo refletida e outra parte está sendo difratada. Portanto, para ocorrer a difração, só ocorre a difração, veja bem, só ocorre a difração quando a distância, ou seja, quando a fenda ela for proporcional ao seu comprimento de onda. Isso é importante, né? Para ocorrer a difração, a sua fenda, no caso aqui, esse espaçamento aqui, ó, esse espaçamento é proporcional ao seu comprimento de onda. Por isso que ocorreu a difração. Então, por que o garoto aqui ele consegue ouvir e não ver? É porque o comprimento do som ele consegue contornar o obstáculo. Já o comprimento de onda da luz não consegue contornar o obstáculo. Então, na difração, o som é difratado, a luz não. O comprimento de onda da luz não consegue contornar o obstáculo. Veja aqui um exemplo da animação. Esse exemplo nós temos aqui uma difração acentuada. Essa difração acentuada me mostra aqui as frentes de onda, né? Isso aqui a fendazinha, e aí a onda está sendo difratada, está passando e ocorre o fenômeno da difração. Essa outra animação aqui, perceba que a distância aqui já, essa largura, o D já está bem maior do que o anterior. Ocorre o fenômeno da difração, mas esse fenômeno da difração não é bem acentuado. É uma difração não bem acentuada, não é isso? Só lembrando, para ocorrer a difração, a distância tem que ser proporcional aí o seu comprimento de onda, não é verdade? Agora, nessa outra situação, veja que agora sim, a distância aqui diminuiu. Veja, diminuiu, assim ocorre uma difração chamada difração acentuada. Deixa de ser umas ondas, veja, deixa de ser ondas planas e passa a ser ondas circulares. Isso aqui é o fenômeno da difração nítida, chamamos fenômeno da difração acentuada, onde a distância aqui é bem menor do que o comprimento de onda. Gente, próximo fenômeno é o que a gente chama de polarização. É o quarto fenômeno. Veja, imagine você esteja segurando em uma extremidade de uma corda, como aqui no exemplo. Esse rapaz aqui, ó, está segurando uma cordinha, está oscilando essa corda em forma de hélice, ou seja, ele está vibrando a corda tanto na vertical quanto na horizontal, enfim, em 2 ou 3 dimensões. Então, nessa circunstância aqui, nós falamos então que essa onda, nessa primeira situação, essa onda aqui, essa onda não está polarizada, essa onda está natural, ou seja, uma onda natural é aquela onda que não está polarizada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um filtro, isso aqui, ó, um filtro, certo? E colocar esse filtro com a fenda, isso aqui, vamos chamar isso aqui de fenda. Essa fenda
voltada na vertical. Ou seja, quando esse rapaz vibrar, oscilar essa onda, por exemplo, em 3 dimensões, na vertical, na horizontal e saindo do plano, eu vou colocar um filtro, e o nome desse filtro é um polarizador. Qual é a função desse filtro polarizador? Qual é a função desse filtro polarizador? A função é selecionar o plano de vibração dessa onda. Se essa onda está vibrando em 3 dimensões, quando eu colocar esse filtro com essa fenda aqui, essa fenda na vertical, só vai passar a onda agora aqui, gente, na vertical. Vai ser filtrada. Essa onda vai ser filtrada. Depois, então, depois dela filtrada, essa onda recebe o nome de onda polarizada. Essa onda agora passa a ser uma onda polarizada. O que é uma onda polarizada? Ela só vai se propagar em uma única direção. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um outro filtro, uma nova fenda. Desta vez, essa fenda vai ser na horizontal. O que vai acontecer? Esse filtro vai funcionar, como a gente chama, como papel de analisador. O que é um analisador? Ele vai filtrar novamente a onda. Então veja, se essa onda polarizada está viajando, está se propagando só na vertical, devido a esse primeiro filtro que eu chamei de polarizador, polarizou a onda, esse segundo filtro que eu chamei agora de analisador, ou seja, ele não vai deixar mais passar essa onda na vertical, porque ele está na horizontal. E aqui então nós temos o que chamamos de ausência de luz, ou seja, nossos olhos não conseguem captar, não é isso? Então o analisador tem a função de revelar o fenômeno, uma vez que nossos olhos não conseguem distinguir a luz natural, ou seja, uma luz não polarizada. Então essa luz voltou a ser uma luz natural. Observação: cada vez que passa por um filtro polarizador, diminui a intensidade da luz. Veja, nessa animaçãozinha aqui, está vendo que a luz está viajando em 3 dimensões. Passou por um filtro, o filtro aqui, primeiro filtro chamado, recebe o nome de polarizador, é o primeiro. Passou só as ondas na vertical. Aqui as ondas polarizadas. Coloquei um segundo filtro, que eu chamei aqui de analisador. Essas ondas na vertical não passaram mais. Ou seja, aqui nessa região é a ausência de luz. Não passa mais nada, ou seja, foi filtrada. Observação: a luz, observação importante, é transversal. A luz é transversal. A luz pode ser polarizada. Já o som não. O som, por se tratar de uma onda longitudinal, não pode ser polarizada. A luz, que é uma onda transversal e tridimensional, pode ser polarizada. Já o som não. Veja esses exemplos aqui. Veja, a polarização também tem efeitos na reflexão de luz, né? Aqui em cima, no primeiro exemplo, eu trouxe aqui um óculos com a lente sem ser polarizada. E aqui no segundo exemplo, já uma lente polaroide, ou seja, polarizada, antirreflexo, né? Antirreflexo. Os óculos, por exemplo, polaroides, atuam como analisadores. Analisadores não permitem a passagem da luz refletida. Lembra no slide anterior que nós vimos que o analisador ele barra a passagem da luz. Então os óculos ele funcionam como analisadores, não permite a passagem da luz refletida. Então aqui tem uma figura, um exemplo de uma lente, de um vidro, de um automóvel não polarizada, não é isso? Não polarizada, e sofrendo todo tipo de reflexão. E aqui é uma imagem de um carro com lentes agora polarizadas, não é isso? Eliminando
toda e total reflexão. E aqui é uma animação com dois óculos polaroides, um sendo colocado aqui na vertical, não é isso? Um colocado na vertical e o outro colocado na horizontal. Um na vertical e outro na horizontal, ele vai fazer a função de um analisador e não vai deixar a luz o que passar. Vamos exercitar. Primeira questão: quando um feixe de luz monocromático sofre uma mudança de meio, passando do ar para a água, a grandeza que se mantém sempre constante é qual? Item A, o comprimento de onda? Não. Vimos lá na refração, quando o feixe de luz muda de meio com índice de refração diferente, a sua velocidade, o comprimento de onda se altera e, consequentemente, sua velocidade se altera. Então, letra A e B está errada. Letra C, a direção de propagação se permanece constante? Não, está errada. Então, só nos resta marcar a letra D. Então, quando a onda muda de meio com índice de refração diferentes, o que permanece constante, lembre, é a frequência emitida pela fonte. Questão 2. Uma estação de rádio emite ondas médias na faixa de 1 MHz com comprimento de onda de 300 metros. Essa radiação contorna facilmente obstáculos como casas, carros, árvores e etc. Devido ao fenômeno físico da letra A, reflexão, gente, não. A reflexão, nós vimos que a onda incidente no anteparo volta para o mesmo meio, preservando assim a sua velocidade, seu comprimento de onda e sua frequência. É a difração? Pode ser que seja a difração. Porque qual é a difração? A difração é a capacidade, gente, de uma onda, é a possibilidade de uma onda contornar um obstáculo. E ele está falando aqui nisso, não é isso? Facilmente contorna um obstáculo aqui, ó. Então, realmente, não tem erro. Essa questão aqui é a letra B de bola. Gente, encerra assim agora a nossa terceira aula sobre o estudo na ondulatória. Espero ter contribuído de alguma forma no estudo dessa matéria. Fiquem todos com Deus e até a próxima.